Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos resolver o exemplo 4, que apresenta o seguinte problema. Determine se existirem pontos de máximo ou mínimo locais para a função p de t igual t ao cubo menos 6t² mais 9t mais 10. Então, basicamente, para nós encontrarmos esses pontos de máximo e mínimo locais aqui, nós vamos fazer o uso do teste da derivada primeira, ou seja, nós vamos verificar, dados os pontos críticos, o sinal da derivada primeira em intervalos que contêm esses pontos críticos, ok? Bem, então, como os nossos candidatos a máximo e mínimo da função eles ocorrem no ponto crítico, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser determinar a derivada primeira da função. Então, derivando a função p de t igual a t ao cubo menos 6t² mais 9t mais 10, o que nós temos? Como a função p de t ela é composta por uma soma de termos, nós vamos derivar cada termo separadamente. Então, quem é a derivada de t ao cubo? Função potência, né? O expoente 3 cai multiplicando o t e nós subtraímos uma unidade. Portanto, derivada de t ao cubo, 3t ao quadrado, menos, agora a derivada de 6t². Nós mantemos a constante e derivamos t². Derivada de t², expoente 2 cai multiplicando, subtrai uma unidade. Logo, derivada de 6t² é 6 vezes 2, 12, portanto, 12t. O expoente do t agora é de grau 1. Mais derivada de 9t. Nós temos aqui 9 constante e t. Derivada de t, né? Derivada de t é 1. Na dúvida, né, de associar que a derivada de t é 1, aplica a regra da potência também, ok? Então, derivada de 9t é apenas 9, mais derivada de 10. 10 é uma constante, derivada de constante é sempre 0. Portanto, nós temos que a derivada primeira da função p, ela é expressa como 3t ao quadrado menos 12t mais 9. Agora, conhecendo a expressão da derivada primeira, nós conseguimos determinar os pontos críticos. Os pontos críticos da função são todos os valores do domínio, onde a derivada primeira se anula ou não existe. No caso da nossa função p, o domínio é todos os reais. Então, nós temos que, igualando a derivada primeira a zero, nós vamos resolver a seguinte equação do segundo grau para poder encontrar os pontos críticos. Então, como é que nós resolvemos a equação 3t² menos 12t mais 9 igual a zero? Equação de segundo grau, para achar suas raízes, nós utilizamos a fórmula de Bhaskara. Da fórmula de Bhaskara, nós temos que t é igual a quem? T é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E toda essa expressão aqui, nós vamos dividir por 2 vezes a. Então, quem são os coeficientes a, b e c? O coeficiente a é aquele valor que multiplica a nossa variável de grau 2. O coeficiente b é aquele valor que multiplica a nossa variável de grau 1. E o coeficiente c é aquele termo apenas numérico, ou seja, é o termo que não é acompanhado por letra. Então, fazendo a troca, nós temos aqui que t é igual a menos da regra e o nosso b é menos 12. Então, vamos usar aqui o parênteses para nós não fazermos confusão com esses sinais. Um sinal de negativo é da regra, o outro sinal de negativo é do valor b. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 9, dividido por 2 vezes 3. Então, arrumando aqui a expressão, menos com menos, mais, portanto, mais 12.
mais ou menos raiz quadrada de quem? 12 ao quadrado é igual a 144. 4 vezes 3 vezes 9 é igual a 108. Então, 144 menos 108 é 36. Agora, efetuando aqui o produto, 2 vezes 3, 6. Efetuando ainda esta raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 36 é 6. Portanto, t é igual a 12 mais ou menos 6 dividido por 6. Logo, nós encontramos aqui dois valores que são os pontos críticos da função. Então, T1 vai ser 12 mais 6 dividido por 6 e T2 vai ser 12 menos 6 dividido por 6. Efetuando esta conta aqui para T1, nós obtemos que T1 é igual a 3. Agora, efetuando esta conta aqui para T2, nós obtemos T2 igual a 1. Como o domínio da nossa função P é todo o conjunto dos números reais, nós temos que 1 e 3 são os pontos críticos da função. Logo, eles são os candidatos a máximo e mínimo da nossa função. Agora, como que nós vamos determinar se esses pontos são pontos de máximo ou mínimo da função? Nós vamos traçar uma reta, né? Um eixo T aqui, e vamos localizar nesta reta os nossos pontos críticos, t igual a 1 e t igual a 3. Então, agora, para utilizar o teste da derivada primeira, nós vamos verificar qual é o sinal da derivada para pontos menores do que 1, qual é o sinal da derivada para pontos entre 1 e 3, e qual é o sinal da derivada para pontos maiores do que 3. Então, para organizar o nosso desenvolvimento, nós vamos fazer uma tabela. Então, aqui nessa tabela, eu vou colocar primeiro os intervalos que nós vamos analisar. Na segunda tabela, o sinal da derivada. E na terceira coluna, né, a conclusão que nós chegamos. Então, eu tenho aqui meus pontos críticos, t igual a 1 e t igual a 3. E aqui os intervalos que ele define, t menor que 1, t entre 1 e 3 e t maior que 3. No caso aqui, nós podemos preencher que a derivada primeira de t1 e t igual a 3, elas são iguais a zero, né? Pois estes são os nossos pontos críticos. Então, nós podemos preencher a segunda coluna da nossa tabela com essas informações aqui, na linha do t igual a 1 e na linha do t igual a 3. Então, agora, olhando para o primeiro intervalo, t menor que 1, qual é o sinal da derivada? Bom, para verificar qual é o sinal da derivada neste intervalo, nós podemos escolher qualquer valor de t que seja menor do que 1. No caso, vou tomar t igual a 0 e vou trocar t igual a 0 na expressão da derivada, ou seja, na função P' de t. Então, aonde tem t aqui na expressão da função, eu vou trocar por 0. Fazendo essa troca, nós concluímos que P' de 0 é igual a 9, ou seja, o sinal da derivada aqui é positivo. Se é positivo, a conclusão que nós temos é que a nossa função ela é crescente nesse intervalo. Então, preenchendo aqui a nossa tabela, para o intervalo t menor que 1, o sinal da derivada é positivo e a função é crescente. Agora, olhando para o intervalo de t entre 1 e 3, nós podemos escolher qualquer valor de t que esteja dentro deste intervalo. No caso, vou escolher t igual a 2. Então, trocando t igual a 2 na derivada da função p, o que nós obtemos? P' de 2 é igual a quem? Trocando aonde tem t na expressão da função por 2, nós chegamos à conclusão que P' de 2 é menos 3. Portanto, o sinal da derivada aqui é negativo. Então, preenchendo a nossa tabela, para o intervalo de t entre 1 e 3, o sinal da derivada é negativo, logo, nós concluímos que a função é decrescente nesse intervalo.
Agora, analisando o nosso último intervalo, que é o t maior que 3, nós temos o quê? Bom, podemos escolher qualquer valor de t que seja maior que 3. Neste caso, eu vou escolher t igual a 4. Agora, trocando t igual a 4 na derivada da função, quanto que nós obtemos? Então, p' de 4 é igual a quem? Trocando t por 4, nós obtemos o valor 9. Se nós olharmos aqui, 9 é positivo. Então, preenchendo a nossa tabela, nós temos que, no intervalo t maior que 3, derivada positiva, portanto, função crescente. Agora, olhando para essa terceira coluna, né, as informações onde a função cresce e decresce, nós podemos dizer se t igual a 1 e t igual a 3 são pontos de máximo ou mínimos locais. Então, vamos olhar aqui para a terceira coluna. Nós temos que, quando t é menor que 1, a função é crescente. Porém, quando t é maior que 1 e menor que 3, a função ela é decrescente. Então, quando a função passa de crescente para decrescente, qual é o tipo de ponto que nós temos? Fazendo um pequeno esboço, né? A nossa função é crescente, ela chega aqui no nosso t igual a 1 e começa a decrescer. Portanto, analisando esta situação, nós concluímos que t igual a 1 é um ponto de máximo local. Agora, quando nós olhamos aqui para t igual a 3, nós temos que antes de 3 a função era decrescente e após 3, né, após o valor t igual a 3, a função voltou a crescer. Ou seja, eu tinha aqui a função decrescendo, chegou lá no t igual a 3 e voltou a crescer. Logo, eu tenho que esse ponto aqui é um ponto de mínimo local. Então, olhando para essas conclusões aqui, nós podemos dizer que t igual a 1 é ponto de máximo local e t igual a 3 é ponto de mínimo local. Agora, quais são esses valores, né? Qual é o valor máximo da função e qual é o valor mínimo? Nós sabemos em que ponto do domínio ele ocorre, t igual a 1 e t igual a 3. Então, agora, só calculando, o ponto de máximo local, ele é o p de 1. Então, agora, lá na expressão da função p, nós vamos trocar o t por 1. Então, 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 9 vezes 1, mais 10. Efetuando as contas aqui, nós temos que o valor máximo local da função é 14. E agora, calculando, né, o valor mínimo local, nós vamos trocar agora na expressão da função o t por 3. Então, trocando t por 3, nós temos 3 ao cubo, menos 6 vezes 3 ao quadrado, mais 9 vezes 3, mais 10. Portanto, nós temos que o valor mínimo local da função é 10. Então, para encontrar os valores de máximo e mínimo da função, usando o teste da derivada primeira, nós determinamos os números críticos. Determinados os números críticos, nós vamos analisar o comportamento da função em um intervalo que contenha esses números. Então, quando a função passa de crescente para decrescente, nós temos um valor de máximo local. E quando a função passa de decrescente para crescente, nós temos um valor de mínimo local. Então, apenas para fazer um resumo do teste da derivada primeira. Primeiro, determine a derivada primeira da função. Segundo, determine os pontos críticos da função. Terceiro, analise o sinal da derivada nos intervalos definidos pelos pontos críticos. E a última etapa é tomar a conclusão da análise do passo anterior, ok?
Se houver alguma dúvida, pessoal, para aplicar o teste da derivada primeira para encontrar os valores de máximo e mínimo, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Até mais!